Seja bem-vindo, homem de Deus. Amém. Ele não está sozinho, mas depois ele vai fazer a apresentação com a equipe que lhe acompanha. Por gentileza, homem de Deus. Igreja, aleluias, paz e graça. Você pode levantar as mãos mais uma vez e dizer: Senhor, queremos te ouvir, queremos te ouvir, queremos te ouvir. Fale em 30 segundos, Senhor, ministre uma palavra para o nosso coração. Que cale-se o homem e fale o Senhor no nosso meio. Que seja uma palavra sem nenhuma interferência, nenhuma influência da carne e da mente humana, das nossas emoções, mas que seja uma palavra ministrada e inspirada pelo Teu Espírito. Que a finalidade dela seja glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Oh, Yaradabaya Sataragadaba, Reke Parano Sataradabaya. Nós te louvamos nessa noite, Pai, te glorificamos. Devolvemos a ti toda a honra e toda a glória. Os aplausos, os louvores, a glorificação, os elogios, a apreciação e toda a admiração que qualquer pessoa nutrir nessa noite, nós devolvemos a ti. Entregamos a ti toda a atenção, todo o foco. Receba o louvor, que nenhuma glória tenha como destinatário o nosso coração. Nós devolvemos a ti toda a honra. Devolvemos a ti toda a honra. Devolvemos a ti toda a glória. Em nome poderoso do Senhor Jesus oramos. Amém. Aleluia. Paz e graça, igreja. Gostaria de pedir aos irmãos para abrirmos as nossas Bíblias enquanto vou tecendo algumas considerações. Quero louvar a Deus por essa noite, pelo convite, e louvar a Deus pela graça que o Senhor fez de estarmos aqui. Tivemos alguns transtornos, mas pela graça do Senhor estamos aqui para ministrar a sua palavra, e oramos ao Senhor para que Ele dê graça e que a palavra seja ministrada segundo a vontade dEle. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor faça graça sobre a sua vida nessa noite, amém? Quero também agradecer a Deus a liderança da casa, a pessoa do pastor Panzo, que nos formulou o convite para estarmos aqui para a ministração da palavra. E para mim, toda Adonai que eu entro é a minha casa. Aleluias. Então eu louvo a Deus por estar aqui na Adonai e este ano avançar é a nossa história. Amém. Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo de número 2. Versículo de número 46. Lucas capítulo 2, versículo 46. Diz a palavra do Senhor: E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores,
ouvindo-os e interrogando-os. Versículo 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Podemos ler todos esse último versículo. O que é que diz a palavra? E crescia Jesus, estatura e em graça para com Deus e os homens. Palavra do Senhor. Já toma seu assento. Deus lhe abençoe. Nós estamos falando sobre a igreja que cresce em estatura e na graça. E nessa noite eu quero transmitir aos irmãos, debaixo daquilo que Deus foi ministrando para mim ao longo desses dias até o dia de hoje, uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para partilhar com a igreja. Mas antes quero louvar a Deus também por uma palavra profética em forma de uma visão que eu recebi do Senhor, que o pastor Panzo partilhou comigo antes de estarmos aqui nesse programa. O homem de Deus teve uma visão comigo. Nós estamos liderando uma obra e um ministério independente no bairro Popular. E o pastor teve uma visão comigo e partilhou que na visão dizia que já não estávamos mais lá, no mesmo espaço, e que Deus havia nos alargado para outro lugar e era um espaço inacabado. Só revelação de Deus para vir com esses todos os detalhes. Aleluia. É preciso ter uma graça profética para receber uma revelação com todas as informações. E nós estávamos no bairro Popular, até a visão, ainda estávamos lá. Até a visão. E após a visão, nós ficamos lá a liderar a igreja fizemos agora 3 anos, porque era um espaço de renda e tínhamos feito o contrato apenas para 3 anos, com intenção de compra, mas quando sentamos para comprar já não havia nenhuma possibilidade de compra, a senhoria já não queria mais. Mas essa visão que o pastor deu a mim, algumas semanas atrás, cumpriu-se depois de alguns dias. Depois de alguns dias. Aleluia. Deus realmente tirou-nos de lá, do bairro Popular, e nos alargou para o Camama. E é um espaço maior desta que nós tínhamos. Não está acabado ainda o templo não está terminado. Tem obras por se fazer exatamente como estava na visão. E um espaço abençoado, já com os gabinetes, com a escolinha, o refeitório, tudo, o templo feito com quintal para mais de 30 carros. Aleluia. Só Deus faz essas coisas. E Deus nos deu a graça, pastor, que na visão só faltou esse detalhe. É que aquele espaço já não é mais de renda. Já não é mais de renda.
E nós louvamos a Deus, porque Deus realmente nos alargou. E estamos vendo um novo momento. Vamos passar agora, estas semanas, a termos lá os cultos às sextas-feiras, até o povo ir se acostumando, se adaptando com o novo lugar. Estamos aí na estrada principal do Camama, de frente ao Kebabo, do outro lado. Para quem está atrás do 11, estamos à esquerda. Na TPA, estamos à direita. Aí, após o Arquivo Nacional, tem a entrada da Cligeste. Estamos aí pertinho. Amém? Então, Deus nos honrou esse ano. Vamos lá fazer a obra. E tem muita obra por se fazer, mas cremos que Deus fará graça de erguermos a casa do Senhor. Amém? Então, eu queria testemunhar e confirmar a graça profética sobre o pastor. Não podia pregar sem confirmar isso. Aleluias. Para o texto que nós lemos hoje, é importante, e sempre que começo a pregar, eu gosto de dizer aos irmãos: quem puder gravar, grave; quem puder escrever, escreva, porque a maior sabedoria do mundo é aquela que vem de Deus. E eu já me arrependi, pastor, algumas vezes, por ter recebido ideias de Deus que eu nunca escrevi. E depois eu chegar em uma circunstância da vida onde o que eu precisava era exatamente daquela ideia daquele dia. E eu não escrevi para praticar nem aplicar. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve a palavra e guarda a palavra e pratica a palavra. Você só tem como guardar uma palavra que você ouviu. E só tem como praticar uma palavra que você guardou. Então, o abençoado, o bem-aventurado, segundo Apocalipse, não termina com o ouvir a palavra apenas. O bem-aventurado é aquele que ouve, é aquele que guarda e é aquele que pratica. A bem-aventurança na vida do crente tem esses 3 níveis. O bem-aventurado, que é no original mais do que feliz, ou abençoado, é aquele que ouve, é aquele que guarda e é aquele que pratica. Essa bênção da felicidade acima do nosso entendimento é alcançado por meio destes 3 níveis: o ouvir, o guardar e o praticar. Cada nível da bem-aventurança da palavra carrega consigo benefícios. Por exemplo, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Significa que a bênção do ouvir é a fé. Aleluia. O ouvir a palavra gera em nós a fé. E o guardar também tem o seu benefício. A Bíblia diz que o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele não ouviu a palavra para não pecar, ele ouviu a palavra para ter fé. Depois de ganhar a fé, de ouvir a palavra, ele agora teve que guardar a palavra para não pecar. Porque é a palavra que nos acompanha nos dias das tribulações, nos dias das tentações, dos problemas, das provações. Tanto que, se nós entrarmos para Mateus capítulo 4, vamos encontrar a narrativa da tentação de Jesus. Jesus estava jejuando e orando 40 dias e 40 noites, mas a Bíblia diz que o tentador lhe aparece. Irmãos, imaginem, o jejum tem o poder de amortecer a carne, de trazer domínio espiritual sobre a nossa carne. E o jejum tem o poder de trabalhar em nós a nossa sensibilidade espiritual e nos aproximar cada vez mais ao reino da manifestação do poder. Mas Jesus estava de jejum 40 dias e 40 noites. Em momento algum, Jesus fez o uso do poder que ele carregava para vencer a tentação no deserto. Jesus não disse: eu tenho o poder do jejum, tenho muita unção, já posso te expulsar. Não. A ferramenta para vencer a vitória e a tentação foi a palavra que Jesus guardou. Jesus vai dizer: não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que quer dizer que a arma ou a chave para atrair a fé é apenas ouvir. Mas a arma para vencer o pecado é guardar a palavra. Mas agora, a chave para viver a palavra é praticar a palavra. Significa que com ouvir, você ganha fé. Com o guardar, você vence o pecado. Com o praticar, você vive a palavra. Aleluias. Então, nessa noite, ouça a palavra, guarde a palavra
e pratique a palavra. E como guardar? Ouvindo, guardar. Escrevendo, guardar. Gravando. Porque aquilo que você não escreve, dificilmente você pode se lembrar. Algum dia você vai precisar da palavra que você está ouvindo aqui hoje. Aleluias. Então, quando falamos da palavra, e nessa atividade estamos a falar exatamente da estatura e da graça, mas algo importante que devemos saber é que Jesus, ele crescia em 3 níveis, ele crescia em 3 áreas. Ele crescia, primeiro, na sabedoria, ele crescia em estatura e ele crescia na graça. É importante termos a noção dos níveis que Jesus cresceu. Embora estejamos a falar sobre crescimento, uma igreja crescendo em estatura e na graça, mas não podemos falar de um crescimento do corpo sem falar do crescimento da mente, da cabeça. O modelo de crescimento do corpo de Cristo é a própria cabeça. Quer dizer que para aprendermos sobre o crescimento de uma igreja, é importante olharmos a forma como Cristo, a cabeça da igreja, cresceu. E Jesus não cresce apenas na graça, ele não cresce apenas em estatura, ele também cresce na sabedoria. Sabedoria é o que nós aprendemos, que não é apenas o conjunto de conhecimento recebido, mas a sabedoria é a aplicação certa do conhecimento adquirido. Então Jesus tem o conhecimento e ele sabe como aplicar. O saber não é apenas ter a informação, mas é saber o que fazer com a informação. Tanto que Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, ele já sabia o que fazer com a informação. Satanás lhe tenta dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Jesus, sabendo como aplicar a palavra, vai dizer, não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus sabia, ele crescia, não apenas em adquirir, buscar conhecimento, mas em aprender como aplicar a cada conhecimento que ele recebia. Daí nós encontramos no versículo 46 adiante, Jesus constantemente, ele ficava no meio dos doutores para ouvir, para conversar. E o versículo que lemos diz, e ele ouvia e interrogava. Ele ouvia e interrogava, uma atitude de sabedoria. Ele ouvia e perguntava. Quer dizer que ele tinha o conhecimento, mas queria saber dos que já sabiam como aplicar para ganhar sabedoria. Ele ouvia e ele perguntava. Porque um dos sinais de sabedoria não é o quão rápido você responde, mas é o quão urgente você faz a pergunta. Sabedoria nem sempre quer dizer saber responder, mas é saber perguntar. As pessoas sábias que andaram com Deus, elas questionaram, elas perguntaram. Por exemplo, Jesus está com seus discípulos, ele vai dizer, o que é que os homens dizem que eu sou? Jesus, sendo Deus, dentro das duas humanidades, duas naturezas, ele sabia o que as pessoas pensavam sobre ele. Mas ele, dentro da sabedoria, ele aplica a sabedoria para procurar saber o que é que as pessoas pensavam dele. Porque perguntar não é sinônimo de tolice. Perguntar é sinônimo de sabedoria. Só os sábios fazem perguntas. Então Jesus estava lá no meio, com os doutores, perguntando, ouvindo. E diz a palavra que quando seus pais chegaram, mandaram chamar Jesus. E ele vai dizer, os meus pais são aqueles que estão aqui comigo. Os meus irmãos também. São aqueles que fazem a vontade do meu pai. E diz a palavra que a Maria, sua mãe, guardava tudo isso em seu coração. E sempre que Jesus perguntasse, e ficava lá conversando com os doutores, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e se maravilhavam pela inteligência. Aleluia. As pessoas não se maravilhavam pela qualidade da resposta que ele dava, mas é pela qualidade das perguntas que ele fazia. Porque ele estava com os doutores para questionar. E na medida que ele questionava, na medida que ele ia conversando, notava um nível da sabedoria que ele carregava. Aleluia. E o que falta algumas vezes para nós não é aprendermos a responder, mas é aprendermos a perguntar. Aprender, porque a sabedoria verdadeira vem das perguntas que se faz. Então Jesus crescia na sabedoria, no conhecimento. Diz a palavra que o meu povo, ele se perde porque ele não gosta de orar.
Não é? O meu povo se perde porque ele não gosta de jejuar. O meu povo se perde porque ele não gosta de ir à igreja. O meu povo se perde porque lhes faltou conhecimento. Jesus crescia nesse conhecimento, ele buscava o conhecimento. E o que é que diz a palavra? No princípio de Gênesis, a Bíblia diz que quando a serpente aparece à mulher e diz: se tu és, ou é assim que Deus te disse, podes comer de toda a árvore que está no jardim, menos aquela que é do conhecimento do bem e do mal. A resposta da Eva, diz a palavra que naquela conversa, a tentação da Eva diante da serpente era uma tentação que envolvia saber, conhecimento. Porque a serpente pergunta: é assim que Deus te disse? Eva disse: não, Deus não disse assim. O que quer dizer que a primeira arma de defesa que Deus deu para o homem nunca foi a oração. A primeira arma de defesa que Deus deixa para o governador da terra era a sabedoria, conhecimento, informação. Então Eva e Adão estavam no jardim se protegendo não com jejum, se protegendo com conhecimento. Aleluias. E o que fez Eva perder aquela tentação? Exatamente o limite do saber da mulher. Prestemos atenção no que diz a palavra em Gênesis 3. O que é que diz a palavra? Que a serpente vai dizer: não, Deus sabe, diga amigo, Deus sabe que no dia em que você comer, os teus olhos se abrirão. Versículo 5 de Gênesis 3. Deus sabe. Primeiro, a serpente disse: é assim que Deus disse. Segundo, Deus sabe. Deus disse e Deus sabe. A tentação da mulher foi a base do conhecimento. Não teve apertos noturnos. Aí não tinha espírito familiar. A primeira luta espiritual da terra foi a base do conhecimento. Porque a serpente vai dizer: é assim que Deus te disse. Ou seja, até que nível você sabe? E Eva vai dizer: Deus disse que podemos comer de todas, menos a do conhecimento do bem e do mal. A serpente conseguiu notar o nível do conhecimento da mulher. Disse: ok, você só sabe até aqui. Eu vou dizer algo que você não sabe. Versículo 5. Porque Deus sabe. A serpente não disse porque você sabe. Porque Deus sabe. Agora, você me respondeu com algo que Deus já te disse. Você sabe. Agora eu vou lhe dizer algo que Deus sabe que não te disse. Porque a serpente vai dizer: porque Deus sabe que no dia que você comer, os teus olhos se abrirão. Agora perceba. Deus disse isso para a mulher? A serpente mentiu? A serpente tinha acesso a uma informação que a mulher não tinha. Porque a luta, grandeza em Deus, não é só o nível da tua oração. É o nível da sabedoria. O quanto de Deus você sabe, da sua palavra e da comunhão com Ele. Jesus crescia na sabedoria. Quando a serpente diz: e porque Deus sabe, você não sabe, Deus sabe. Você não, Deus sabe. O que você sabe é tudo o que Deus te disse. Mas tudo o que Deus sabe não te contou ainda. É por isso que quando os olhos se abrem, você vai dar conta que a serpente não mentiu. Porque os olhos se abriram. Agora, quer dizer que Adão e Eva estavam a governar a terra com um conhecimento ainda limitado. Eles estavam a crescer no relacionamento com Deus, mas tinham um saber limitado. Porque a primeira chave de governar a terra nunca foi oração. E Deus nunca mandou governar a terra com oração.
Tanto que Salomão vai dizer, Salomão recebe em forma de sabedoria e diz: Deus, pelo seu conhecimento, criou o mundo, pelo seu saber, organizou. Deus cria com o seu conhecimento, organiza com sabedoria. Então, tudo isso que existe hoje é fruto da sabedoria. E Deus entrega para o homem também o quê? A chave da sabedoria, mas limitada. É por isso que em Mateus 4 vai dizer que quando a serpente aparece quase com a mesma característica de tentação. Já não começa com: é assim que Deus te disse, é isso que você acha sobre ti. Se tu és o filho, transforma esta pedra em pão. Analise primeiro, Gênesis 3, a tentação é assim que Deus te disse. O problema lá é o que Deus te disse. Mateus 4 já não é o que Deus te disse. Mateus 4 é: se tu és. Agora, esse se tu és transforma a pedra em pão, Deus nunca disse. Então a primeira tentação foi a base do que Deus disse. A segunda foi a base do que Deus nunca disse. Porque Satanás é estratega. Na mulher, ele tenta com o que Deus disse. Em Jesus, ele começa a tentar com algo que Deus nunca disse. Mas ela agora encontra um Adão que sabia tudo o que Deus sabia. É a diferença. Eva não sabia tudo, mas Jesus sabia tudo. Não conseguiu venceu a mulher, mas não venceu a Jesus, porque Jesus sabia. Sabia de tal maneira que começou a lhe responder, não é com revelação, é com Bíblia. Está escrito: não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava em jejum, mas se defendeu com o que ele sabia. E o diabo começa a perceber que a única forma de eu vencer Jesus é levá-lo no campo do que Deus disse. Agora leva para em cima do monte e diz: você sabe que está escrito. Você sabe que está escrito, se você se lançar, ele vai dar ordens para te protegerem. Aos anjos. Jesus novamente se protege com o que ele sabia. Não tentarás o Senhor teu Deus. É que no jardim encontrou alguém que tinha limite do saber. Mas no deserto ele encontrou a própria sabedoria. Alguém que carregava o saber. Por isso não basta. Eu vou entrar para o ponto para crescermos na estatura. Mas não basta crescermos apenas na estatura e na graça sem crescer no saber. Porque hoje o maior problema da igreja já não é falta de oração, é falta de conhecimento. Porque é muita gente orando ignorante. Jejua, mas é ignorante a respeito do que Deus disse. É por isso que qualquer coisa que alguém diz, lhe leva. Porque não sabe o que Deus disse. Quem sabe o que Deus disse, não se leva por qualquer coisa que Satanás vai dizer. Aleluia. Jesus, durante o seu ministério, ele ouviu várias palavras, vários homens falarem sobre ele. Se tu és o filho, se tu és. Ele sabia o que Deus disse a respeito dele. O problema é, você sabe o que Deus disse a seu respeito. Você sabe o que Deus disse a respeito da igreja. É por isso que Deus nos convida e nos convoca a voltarmos a mergulhar no conhecimento. É impossível crescermos em Deus sem conhecimento. Nenhum crente, nenhuma igreja cresce sem conhecimento. Nenhuma igreja. Aliás, a palavra foi criada, o mundo foi criado pela palavra, pelo conhecimento. Deus apresenta-se como conhecimento da verdade. Aleluia. Então não basta apenas andarmos com Ele. É bom orarmos, buscarmos a Deus, jejuarmos. Mas entenda, a maior arma que Deus deu para a igreja, para o crescimento e para a vitória, ainda é o conhecimento.
Por isso, ore, jejue, crie estratégias, mas busque conhecimento. Porque o diabo pode facilmente desfazer alguém que só ora. Entenda bem a frase. Só ora, mas não conhece. Mas quem conhece tem um comportamento de Bartimeu. Quem conhece sabe como lhe fazer parar. Quem conhece tem um comportamento de centurião, diz, não precisa mais ir lá, manda só uma palavra. Quem conhece como Pedro sabe que em uma pregação eu posso converter aqui mais de 3.000 almas. Quem conhece não tem medo de caminhar com ele. Por isso não busque apenas orar. Busque conhecimento. Porque é o conhecimento que lhe vai dar o quê? A estrutura. Aleluias. A grandeza de um verdadeiro crente, de uma igreja robusta. Se você quer ver uma igreja que está a crescer e tem sinais visíveis de crescimento e de impacto, basta você olhar para a qualidade do conhecimento que recebe. Pastor, eu quero partilhar algo que Deus ministrou para mim há tempos com a igreja. Quero que você entenda. Nós estamos em uma era profética, onde o movimento profético está a se instalar muito nas igrejas. E temos, como sempre existiu, temos os verdadeiros e temos os falsos também. Mas, há um tempo, e eu sempre gostei de me mover também no profético, eu tenho esse dom de profecia, de revelação. E quando Deus permite, Ele me dá palavras e eu profetizo. Mas, algo que Deus ministrou para mim, disse, filho, quantas vezes você me viu a profetizar no meu ministério? E quantas vezes me viste a pregar? Lê a Bíblia Sagrada, vai compreender que momentos e encontros onde Jesus manifestou a graça profética conta-se. A maior parte das vezes que ele se manifestou, ele estava ensinando e pregando. Tanto que ao começar do seu ministério, quando Lucas escreve para Teófilo em Atos 1, ele vai dizer, no primeiro tratado te enviei tudo sobre o que ele começou a ensinar. Mesmo quando João Batista aparece no deserto, ele diz a palavra que ele apareceu pregando, não operando, pregando. Jesus não apareceu operando, ele apareceu ensinando. Aleluia. Eu quero introduzir primeiro a importância do conhecimento. Ele apareceu ensinando. E Deus começou a me fazer lembrar do que Paulo disse, que nós fomos chamados para quê? Para sermos dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora você vai perceber, Deus disse, filho, entre alguém que te profetiza e alguém que te ensina a palavra com profundidade, quem é mais profundo? Aleluia. Por quê? Porque por muito tempo a nossa igreja ganhou o conceito de que homem de Deus profundo em Deus é quem te revela. Agora entenda, profecia, pregação, é tudo ligado ao coração de Deus. Você não tem como falar, porque profetizar e revelar a palavra, porque nenhuma profecia vai além do que está aqui. É enfatizar o que Deus já te disse. Quem está comigo? Então, a revelação que recebemos do Espírito e a revelação que vem diretamente das Escrituras tem a mesma fonte. Agora, alguém que olha para ti, pastor, te revela teu nome. E alguém que olha para ti, te revela os últimos dias da escatologia. Quem foi mais profundo? Ouça, o que é que eu entendi? Eu entendi que profundo em Deus não é aquele que vem e te profetiza aqui uma palavra que Deus lhe inspirou. Profundo é quem consegue olhar aqui e te entra nas profundezas da sabedoria. Oh, aleluias. Significa que se você avaliar
a grandeza de um homem pelo nível da profecia e não pelo nível das revelações da palavra, você vai pensar que o profeta conhece mais do que o pastor. A Bíblia diz que os segredos da vida pertencem ao Senhor, mas é a glória dos reis investigá-las. Os segredos da vida pertencem ao Senhor, mas todos aqueles que vão à busca desse conhecimento dos segredos e sobem aqui para te ensinar, Deus lhes considera de reis que conseguiram ter acesso aos segredos. Quer dizer que grandeza, profundidade em Deus não tem a ver só com essas coisas. Por isso que Deus diz: filho, se você quer ser profundo em mim, me investiga. É por essa razão que quando olhavam para Jesus a pregar, com 30 anos de idade, diziam: não é possível. Ele ensina como alguém que tem autoridade, não como fariseus. A compreensão da sabedoria, do conhecimento que ele tinha, ia muito além do que os doutores passaram na escola. Muito além. Aleluia. Por isso, nessa noite eu vim falar para alguém: não tem como você crescer se não andar com conhecimento do crescimento. O conhecimento da palavra é a semente do crescimento. É a semente. Por isso, se você quer crescer de forma individual ou como igreja, você tem que entrar profundo na palavra. Houve um dia que eu abri jejum na fase da pandemia. Meus irmãos, fiquei 10 dias sem comer, fechado no quarto, a jejuar. Eu disse: Pai, me revela, me dá as maiores visões, me ensina como entrar no profundo das profecias. Tive um sonho, depois de orar sonhei. Me apareceu falar: lê Bíblia. Eu disse: como assim ler Bíblia? Eu disse: não, lê Bíblia. Eu disse: não, acho que essa sonha que foi da minha cabeça, vou orar de novo. No 9º dia orei: Pai, me dê uma visão, envia anjos, me ensinem como ter os rolos do profético. Dormi. Me apareceram mais uns profetas, estávamos na mesa, me disse: lê as escrituras. Eu disse: não. Mas segredo não tem, é mesmo só a Bíblia afinal. E eu descobri que não há nenhuma palavra mais poderosa do que esta. Nada que te faça crescer mais do que esta palavra. A profecia pregada tem um GPS automático. Eu não preciso saber o que você está a passar. Quando eu prego, a palavra localiza quem tem fé e qual é a necessidade. Profundidade, ouça, profundidade em Deus não é o quão alto você vai, é o quão profundo você desce. Porque diz a palavra que é o Espírito, ele vai à busca, ele conhece as coisas profundas e ocultas de Deus. Profundidade nunca é para cima. Então, ser grande em Deus não tem a ver com o nível da tua altitude, é com o nível da tua profundidade. E profundidade fala de raiz, fala de estrutura, de bases. Crentes que cresceram na palavra são diferentes desses crentes de hoje. Os crentes de hoje, mínimo problema, vou sair da igreja. Mínimo problema, não estão a me ligar. Mínimo problema, não querem saber de mim. Nós que crescemos na palavra, se você me liga ou não me liga, me visita ou não me visita, eu tenho estrutura da palavra. Oh, aleluia. Eu tenho estrutura. Esse tipo de crente hoje, pastor, sonhou que está a comer. Sonhou que está a comer, para ele já é demônio. Crente do YouTube. Sonhou que está a comer demônio. Me envenenaram. Nós da palavra. Vou te contar o que acontece conosco, nós da palavra. Nós da palavra, sonhamos a comer, acordamos. Falamos: Pai, me faça voltar no sonho. Não acabei aquela comida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Não há semente maligna que funciona em nós, não há. Aleluia.
Não há semente maligna que funciona em nós. Agora, os crentes de hoje mesmo são da sentinela. Crente do despertar. Mínimo problema. É o espírito da família. Nós da palavra. Ei. Ei. Crescer na palavra dói. Leva tempo. Não é rápido. Passa por provação. Dói. Não é uma coisa de 6 meses, não. A Bíblia diz que a maturidade espiritual é fruto do conhecimento da palavra, experiência de vida. Você precisa não só ler muito, mas tens que viver. Aleluia. Por isso, os crentes de Deus estão a ser levados por qualquer tipo de onda que apareça. Qualquer vento que apareça. Porque não estão a crescer na sabedoria. É muita oração, é muito jejum, muito monte. Muita batina. Que nem uma irmã que eu fui no monte, pastor, lhe encontrei no monte de saco. 3 meses de saco no monte. Está a orar pela vida sentimental. Eu disse, ô minha irmã, está aqui quanto tempo? 3 meses, pastor. Eu disse, não precisava de saco. Está a faltar o quê? Já viste mesmo crente assim, crente aqui da Donai, que cresceu na palavra, tem esse comportamento? Não. Estudo Bíblia. Ei! Aleluia! Ei! Eu disse, também está a te faltar pastor, é a primeira coisa. Como é que você fica 3 meses no monte? Você não coopera? E está a te faltar emprego. Se está 3 meses no monte, não está a trabalhar. Diga crescendo. Na graça. Na estatura. Agora deixa eu explicar o que é isso aqui. Vamos lá. Jesus cresceu na sabedoria, cresceu na graça e cresceu estatura. Existe uma discussão muito grande sobre a estatura, o crescimento da estatura. Muitos, o primeiro conceito, explicação que nós temos de crescimento na estatura, tem a ver com o crescimento físico, que muitos pregam e ensinam. Que Jesus não cresceu apenas na espiritualidade, na graça, mas ele cresceu fisicamente. Mas, ao falarmos da estatura, queria ver só um ponto rápido no telefone, por favor. Para não me perder. Ao falarmos de crescimento na estatura, você não pode apenas pensar no crescimento corporal de Jesus. Não. Ele crescia na sabedoria, crescia na graça e crescia na estatura. Porque essa estatura, além de apontar para um crescimento físico, essa estatura tem um significado também voltado para o domínio da carne sobre o pecado. Ou seja, ganhar a maturidade, não só espiritual e de conhecimento, mas crescer ao ponto de tu conseguires controlar o seu próprio corpo. Quem está comigo nesse lugar? Vamos ler agora Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13.
Diz a palavra, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa estatura não tem só a ver com a altura física de Jesus ou a robustez do seu crescimento corporal, mas tem a ver também com a altura de maturidade de Cristo. Aleluias. Um nível de maturidade aonde tu consegues controlar o seu próprio corpo. Não só criar ou trabalhar sua saúde física. Alguns só pensam, não, crescer fisicamente, crescer, o corpo aumentou, tratar da saúde. Não é apenas isso. Mas é uma estatura, a altura da estatura, da maturidade de Cristo. Então, Deus nos convoca o quê? Ao crescimento da maturidade. Não apenas a crescer fisicamente, mas é crescer ao ponto dos frutos do Espírito dominarem o teu espírito, ao ponto do seu espírito dominar a sua carne. É quando você cresce e tem a noção e o entendimento que a partir do momento que eu me torno filho de Deus, eu ganho estatura. Estatura de quê? De Cristo. A altura certa para ter o domínio próprio sobre as minhas vontades. A altura certa para controlar e entender que eu posso tudo, mas nem tudo me convém fazer. A estatura certa para ganhar o domínio próprio, ao ponto de você compreender, eu tenho as minhas vontades, mas eu devo fazer as vontades dele. Amém. Aleluia. Amém. Então não se pode crescer em Deus sem atingirmos o nível da maturidade, atingirmos o nível de estatura de Cristo. E essa estatura ganha-se com quê? Com conhecimento do Filho de Deus. Aleluia. Amém. Novamente, esse crescimento vai te remeter ao quê? Ao conhecimento. Ao conhecimento. Então, é importante que os crentes de hoje tenham essa noção. Crescer em Deus, crescer em Cristo, envolve esse processo de relacionamento contínuo com Deus. Na palavra, no conhecimento, no relacionamento, na vida de oração, ao ponto de atingir o nível de maturidade e compreender que nem tudo eu posso fazer. É entregar o meu corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. É entender que eu sou salvo, mas apesar de ser salvo, estou no processo de transformação. Estou no mundo, mas não sou dele. Eu posso tudo, mas nem tudo mais me convém fazer. Tem momentos que a minha carne vai querer que eu faça certas coisas, porque eu sou crente, salvo, mas ainda estou no mundo pecaminoso e corrompido. Mas daí é que eu preciso me encher do conhecimento da palavra, me encher do Espírito, ao ponto do Espírito dominar as minhas vontades. E compreender que eu já não posso fazer todas as coisas, porque eu sou templo do Espírito Santo. Aleluia. Só uma igreja que compreende que deve crescer até esse ponto, chegar até esse nível de compreender que o seu corpo já não pertence a ele mesmo, que as minhas vontades devem se submeter à vontade de Cristo, estão prontos para crescer. Prontos para crescer. É você ser que nem um Paulo que orou para ir fazer a obra, mas entender que o teu corpo quer viajar, mas o Espírito te proíbe de sair. Você já não vai aonde você quer. Você já não fala tudo o que quer. Porque maturidade espiritual da estatura de Cristo é você aprender a trabalhar o teu domínio próprio e entender que nem tudo que você quer falar se fala mais. Porque a mudança em Cristo não tem a ver apenas com o seu espírito. Ok, pastor, Deus salvou meu espírito pela fé. Mas há sinais visíveis de que você está realmente salvo. Aleluias. Então, essa maturidade, essa estatura, olhe para que estatura Cristo alcançou. É o nível em que ele está a ser comparado em João 3, João 4, com o seu primo João Batista. Enquanto lhe comparam, ele decide viajar para não ter conflitos. Maturidade. É o nível em que ele sabe que tem muito mais poder e é maior do que João, mas ele se submete a João para ser batizado.
É o nível de maturidade que eles sabem que tem o poder de orar para mandar anjos e matar a todos, mas ele prefere que lhe beijem e lhe traiam. Porque maturidade em Cristo não é apenas a capacidade de manifestar poder, mas de controlar até o poder que Ele te deu. Aleluias. É o nível da estatura, onde ele está no meio de soldados que estão a bater nele e dizem: se tu és de verdade, profetiza quem te bateu. E ele tem tudo para provar que ele tem poder para revelar, mas ele cala, manifestando o quê? Maturidade. Aleluias. Maturidade e estatura em que ele está diante do povo e querem lhe consagrar a rei. E ele foge. Enquanto alguns procuram consagração. Estatura de Cristo. Entendeu que eu posso fugir. Me consagrar por algo, pelos homens, que Deus vai me dar depois de morrer e ressurgir. É a mesma coisa que adorar a Cristo para receber o reino e a glória. Porque tudo isso vão me dar. Mas agora qual é o problema? Quem vai te dar? Um dia ele foi, quando ele ressuscita, diz a palavra que ele foi elevado acima de todos. Ele foi dado o nome que está acima de todo nome. E ele foi colocado como Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Isso ganha-se depois de morrer e ressuscitar. E ele entendeu isso. A estatura do varão perfeito. Onde você cresce não só espiritualmente, mas você cresce fisicamente ao ponto de dominar as vontades da tua carne. Porque ele passou pelas mesmas paixões, pelas mesmas provações, as mesmas tentações, mas em todas elas ele saiu vencedor. Porque ele cresceu na sabedoria, ele cresceu em estatura e ele cresceu na graça. Aleluia. E ele cresce também na graça. Nossa conclusão para hoje. Ele cresceu na sabedoria, ele cresceu em estatura e ele cresceu na graça com Deus e com os homens. Não apenas a graça que nós conhecemos como favor imerecido, mas é a atenção de Deus de forma a operar na vida de alguém, manifestando sua bondade e misericórdia. Não é só uma graça imerecida, não. Porque nós temos a graça imerecida, nós conhecemos que é o favor imerecido de Deus. Ninguém merece receber esse favor, que dá-nos acesso à salvação. Mas é a mesma graça de operação, é Deus operando a favor de alguém. É dizer que enquanto ele crescia na graça e na sabedoria, eu estive a favor dele. Eu estive com ele, eu lhe acompanhei. Ele tinha a minha cobertura sobre ele. Como Deus vai falar para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Não no sentido apenas de quê? Favor imerecido, mas a minha atenção. Você tem a mim, eu estou contigo. Eu te cubro, eu te protejo, eu te acompanho. Aleluias. A mesma graça que Deus achou quem? Em Noé. Em um mundo totalmente corrompido, e ele decidiu não se corromper. E ele ganhou o favor de Deus. Deus está à procura de homens e mulheres que se inclinem para Ele no conhecimento, na sabedoria, que amem verdadeiramente a sua palavra, que busquem verdadeiramente a sua presença, sem pressa de alcançar alguma coisa. Não, assim como a igreja primitiva foi, eles estavam constantemente em comunhão, ensinando e recebendo a palavra e permaneciam na oração. O que diz a palavra? Eles perseveravam na doutrina do apóstolo. Aleluia. No repartir do pão e nas orações. Eles tinham lá o espírito de oração, a comunhão e o ensino os acompanhava. Uma igreja que cresce é uma igreja que entende que sem a palavra daquele que fundou a igreja é impossível crescer. É impossível crescer sem a palavra do fundador da igreja. É impossível crescer sem um relacionamento direto com o fundador da igreja.
Porque existem ministérios sendo levantados, mas a igreja, ela já foi fundada. Mas ela só pode funcionar debaixo de princípios do conhecimento, de atrair o favor de Deus sobre a casa de Deus. E esse favor é tido por quê? Pelo conhecimento, andar na integridade, na oração, no repartir do pão. E uma igreja que vive nesses 3 pilares, é impossível Satanás destruir e não crescer. É por isso que quem tem a palavra, tem a sabedoria, é impossível permanecer a mesma pessoa. Aleluias. Por isso, a partir de hoje, meu convite é: ore muito, ore bastante, ore muito. Mas a oração nunca estará acima da palavra. A palavra é a ferramenta que nos torna independentes de homens. Toda igreja que não cresce, basta tirar a palavra. Agora não confunda encher e crescer. Tem gente a encher, mas não está a crescer. Porque o crescimento não é apenas numérico. O crescimento tem a ver com a maturidade que o povo ganha na medida que vai convivendo e ouvindo a palavra. Isso é crescer. Por essa razão, se você está numa igreja onde tem a palavra, onde amam a palavra, aprenda a celebrar todos os dias a palavra. Todos os dias. Todos os dias. Esse é o exemplo que nos deixaram em Cristo. Jesus amava a palavra de tal maneira que até no dia que foram para lhe prender, não conseguiram lhe prender. Porque era muita palavra vinda daquele homem. Até o sucesso da tua oração depende da qualidade da palavra que você carrega. O sucesso da vida que você tem em Cristo depende da qualidade da palavra que você carrega. Hoje eu compreendi que nada, mas nada mais em uma igreja está acima da palavra. Nada. Eu posso não fazer mais nada, mas se eu te pregar, fiz tudo. Porque a palavra cria estrutura. A palavra gera maturidade. A palavra te ensina a distinguir o que é e o que não é. A palavra gera discernimento. A palavra te ajuda a identificar os que são e os que não são. A palavra te ensina a entrar e aonde não entrar. A palavra te ensina quem ouvir e quem não ouvir. A palavra te acompanha. Por essa razão é que há um homem na Bíblia Sagrada que nós conhecemos que foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus. Esse homem disse: Senhor, por favor, venha para minha casa. Venha para minha casa, por favor. Tenho alguém doente lá. Quando ele chega com o entendimento de que Jesus precisa colocar a mão para funcionar. Ele tem de estar presente, ele tem que colocar a mão. Mas aqueles que cresceram na palavra, no conhecimento, na sabedoria, atingiram a estatura, o nível de maturidade. Assim como aquele homem. Jesus olhou para ele e disse: podes ir para casa. Teu servo já está bom. Meus irmãos, sabe o que é você ir ter com alguém? Você sabe que o nível da tua fé precisa da presença dele. E se ele não colocar a mão para ti, não aconteceu nada. E a pessoa está te olhando e dizer: podes ir. Não gritou. Porque aqui o nível dele é no nível do grito. Se não gritar, não aconteceu. Outros é o nível da mão. Se não colocar a mão, Deus não operou. Outros é o nível da profecia. Se você não falar assim diz o Senhor, Deus não falou. Aquele homem chegou nesse nível
Disse, vai para minha casa, coloque a mão. Porque o que não atingiu o nível da estatura de Cristo, ele quem impõe até a forma como Cristo tem que operar. Ele está dizendo, vai na minha casa, coloque a mão. Você nunca viu? Oh, estou a falar real, é verdade. Tem crentes que, quem está aqui sabe, tem crente que vai ter contigo. Eu já encerrei. Tem crente que vai ter contigo e te diz como é que você tem que orar por ele. Ah, está a falar a verdade. Tem crente que você no culto, você pregou, ministraste a palavra de fé, oraste, depois que o culto termina, vem, Gabriel não aqui, pastor, o pai não orou por mim. Eu disse, não, o pastor disse, não, mas eu orei por todos. Não, de forma assim, individual. E se o pastor colocar a mão, minha filha, está feito. Oh, pastor, só assim, está feito. Tem uma irmã, né? Tem uma irmã que foi para a igreja, levou a filha que tinha tala, estava muito preocupada com a tala. Foi, pastor, por favor, ora por ela, está mal, a perna está mal, pastor. Eu chamei, vem irmã, vem, põe a filha, me dá o azeite. Peguei o azeite, está feito. A irmã ficou assim. Ela quando foi testemunhar, depois de um dia a filha ficou boa. E ela foi e disse, eu não estava a crer. Disse, eu quero ser sincera com a igreja, eu não estava a crer. O pastor veio, meteu e disse, filha, está feito. Disse, oh, o pastor não gritou, o pastor aqui não ficou 30 minutos, está feito assim. É o nível daquele homem. Vai para minha casa, impõe as mãos. Aleluia. Eu disse, não, eu quero desenvolver em ti. Quem está escrevendo, escreva. Minha pregação começa no final. Assim que estou a terminar, estou a começar. Escreva! Agora sim, estou a começar. Escreva! Oh, está a falar, irmão, escreva. Escreva. Eu não curei. Vai para a tua casa porque o servo já está bom. A Bíblia diz que ao voltar para casa, esse é o nível da estatura que Deus quer que você alcance. Espera para entender. Enquanto desciam, diz a palavra que quando ele chega, os servos correram para ir ter com ele. E ele chegou e disseram, mestre, Senhor, não se preocupe mais. Lá em casa está tudo bem. Disse, não, eu tenho que confirmar, espera. Ele ficou curado aqui horas. Ele quis ter a certeza que o milagre que aconteceu é do homem que ele foi procurar. A Bíblia diz que será ontem às 12. E diz a palavra, e ele se lembrou que era a mesma hora que ele disse, teu servo está curado. Agora entenda, essa não é a mensagem, é só explicar. O que Jesus queria fazer naquele homem é desenvolver nele a maturidade, a estatura certa. Eu quero te ensinar que o verdadeiro nível de viver a palavra, crescer em mim, não é a oração que eu faço. Vai, porque se eu for contigo agora para curar o teu servo, a Bíblia diz, de segundo o mapa bíblico, que se ele saísse de onde estava até a casa do Senhor, chegaria no dia seguinte. Significa que o milagre que ele veio buscar hoje, ele receberia, prega para mim, ele receberia amanhã. Jesus queria desenvolver no homem uma maturidade certa.
lhe fazer crescer. Vieste me procurar, vou te fazer crescer. Se eu for contigo agora, o milagre vai acontecer quando? Amanhã. Mas eu quero desenvolver em ti uma mentalidade madura, aonde você não precisa da minha presença para viver o que a minha presença faz. Espera para entender, Adonai, espera para entender. Se você descer agora, o milagre contigo vou demorar para chegar. Se descer comigo, o milagre é só amanhã. Agora, se eu enviar a palavra não precisa de eu estar lá presente, nem de você chegar lá em casa. Nós estamos aqui, mas a palavra já foi. Agora, a palavra que foi, quando ele chega, na verdade o milagre não era desenvolver nela a mentalidade também de amanhã. Quando a palavra vai, a palavra funcionou hoje, mas também não é o nível certo, porque o crente infantil coloca Deus no amanhã. O que está já quase a crescer, coloca no hoje. Mas Deus queria desenvolver uma mentalidade de alguém que não acredita na obra de amanhã, que não acredita na obra de hoje, mas que anda com Deus que já operou ontem. Porque quando ele... você não entendeu. Quando ele chegou, disseram: um milagre aconteceu ontem, às 12 horas. Quer dizer que quando você olha nesse texto, é alguém que desenvolveu a mentalidade certa, a maturidade certa da palavra. Não é aquela que você crê num Deus que vai fazer amanhã. Oh my God, deixa eu te explicar bem segundo Isaías. Eu já acabei de pregar, mas deixa você entender. Sabe o que diz a palavra Isaías? Que ele foi pisado, pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora entenda, profecia é declaração do futuro, algo que vai acontecer. Mas Isaías está a contrariar a lei da profecia. Se profecia é o que vai acontecer, mas está a dizer, ele já foi, ele já curou, ele já morreu. Está a colocar profecia no passado. É para quê? Para desenvolver a mentalidade certa, a maturidade de andar com um Deus que não está no amanhã, mas andar com um Deus que já está no ontem. No ontem ele já operou, no ontem ele já fez, no ontem ele já curou. Quer dizer que crente maduro não anda com um Deus que vai fazer, ele anda com um Deus que já fez. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Olhe para mim, Deus não vai fazer. Diga, Deus não vai fazer. Deus já fez. Por isso é que você nasceu. Agora quando você vem se converter, Jesus não morre mais para você ser salvo. Ele já morreu ontem. O que você precisa não está no teu amanhã, está... Oh my God, deixa eu falar para alguém aqui nessa noite. Diz a palavra, aleluia, que Deus, São Pedro vai dizer, e Deus, oh aleluia, e Deus pelo seu divino poder, pega isso, e Deus pelo seu divino poder já nos deu, não vai nos dar, já nos deu. Você não está entendendo a palavra? Se você não celebra a palavra, não sei se vai celebrar mais o que. Deus pelo seu divino poder já nos deu. Ele não vai nos dar, ele já nos deu. Agora é você que tem que crescer ao nível da estatura do varão perfeito, para aquilo que ele já te deu você achar. Eu vim pregar para uma igreja que está aqui, que não vai crescer, já crescemos. Não vamos vencer, já vencemos. Não vamos, já. É por essa razão que eu não tenho medo do que me acontece hoje. Diz a palavra, jovens, vós sois fortes, não serás fortes, és forte, não vencerás o maligno, já venceste o maligno. Tudo que eu tenho em Deus não vão me dar, já me deram. Pastor, as famílias desse bairro não vão nos dar, já nos deram. Por isso diz a palavra, eis que eu coloco
uma porta aberta. Não diz eu vou abrir. Então, crente que ora nesse nível, Pai, abre a porta, é infantil. Quem está no nível da estação do varão perfeito, diz: Pai, me mostra só qual é o caminho que está à porta, porque Ele já colocou uma porta aberta. Eu ando entre portas abertas. Alabaia. Diga comigo: ontem, quando é que ele foi curado? Quando é que Deus te libertou? Quando é que Ele te salvou? Quando é que Ele te deu casamento? Quando é que Ele deu prosperidade? Eu não vou prosperar. Eu já fui próspero na cruz. Oh, aleluia. Eu não vencerei. Quer dizer que quem se levanta para atacar a igreja hoje está atrasado. Quem se levanta para atacar minha família hoje está atrasado. Essa igreja não começou hoje. Ontem. Aleluia. Quando é que ele foi curado? Desenvolva a maturidade, a altura certa para crer. É por isso que nós tem coisas que nós já não oramos mais. Você sabe quando quem ora muito perde alvos? Ou quem sabe muito? Quanto mais da palavra você conhece, teu alvo não aumenta, diminui. Conhecimento da palavra reduz alvo. Tem coisa que você não ora mais. Você sabe, isso aqui não é oração, é só se posicionar. É só se posicionar, vai acontecer. É só se posicionar, vai acontecer. Está na tua Bíblia. Na tua Bíblia, você. O problema é que você gosta de ler sentinela. Na tua Bíblia, os maiores homens que fizeram a história com Deus fizeram mais história só obedecendo e não orando e jejuando. Já viste jejum para abrir Mar Vermelho? Jejum para abrir Rio Jordão? É obediência. Se posicionavam de acordo com a palavra. Pai, queres o quê? Estenda a vara. Estou aqui. Eles estavam crendo. Já viste aquela mulher do fluxo? Que ouviu? Ela ouviu. Depois de ouvir, falou. Falou consigo mesmo. Tem momentos que você não precisa que alguém fale para ti. Quando já ouviste a palavra, você sozinha pode se falar. Eu não vou sair desta semana a mesma pessoa. Começa a se falar. Aonde eu tocar vai prosperar. Começa a se falar. Esse ano vou vencer o pecado que me vencia. Começa a se falar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Comece a falar consigo mesmo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está. Comece a se falar. Davi também falava com ele mesmo. Ele dizia: ainda que eu andasse. Não está falando para ninguém, ele mesmo. Ainda que eu andasse. Não estou andando, mas ainda que eu andasse. Aquela mulher ouviu. Falou. Disse: vou lá. Se a palavra está disponível, não é questão de oração, é atitude. Por essa razão nós temos poucos crentes que vivem o que a palavra promete. Porque eles ouvem a palavra, mas só querem ficar sempre a orar. Pai faz, pai faz, pai faz. O problema qual é? Deus não faz o que Ele já fez. Deus não responde o que Ele já respondeu. O que falta dos crentes é o quê? É posicionamento no que Deus já fez. Porque o campo já está pronto. É apenas se posicionar. É tempo do crente se posicionar. Se Deus disse:
aquele que guarda a minha palavra e obedece é como uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá fruto na estação própria, cujas as folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. O que ele fizer. Então você não está fazendo nada. Como é que essa palavra vai funcionar se é para quem está a fazer? Então o problema do crente não é mais com a palavra, é com o posicionamento. Por isso eu desenvolvi essa mente. Deus na minha vida, Ele não vai mais fazer. Só para pegar um pouco o espírito que está aqui nesse lugar, o espírito da sabedoria. Entenda só algo. Por que muitos crentes vivem pouca coisa de Deus? Porque eles andam com Deus com a mentalidade do amanhã. Então eles estão a tentar fazer muita coisa para quê? Para pedir e buscar a aprovação de Deus. Quer dizer, eles querem convencer Deus a fazer uma coisa que Deus fez sem ninguém lhe convencer. Deus não te abençoou porque você lhe deu motivos. Não. Ele fez, isso foi graça. Agora, você quer convencer Deus a fazer algo que Ele fez numa altura que ninguém lhe convenceu. E você quer aumentar jejum, aumentar tempo de oração. Deus vai ficar convencido. Não. Deus não é manipulável. Não. Deus já fez. Diga, Deus já fez. Ele já operou. Ele já curou. Ele já abriu. Diga, Deus já fez. Por isso, nessa noite, você quer andar na mentalidade certa, crescer em Deus. Ande com a mentalidade certa do ontem. Deus não vai fazer. Ele já fez. O que nós, igrejas, devemos agora fazer é só se posicionar de acordo com o que Ele já fez. Por quê? Porque o trabalho do Pai começou em Gênesis, terminou na cruz. O Pai acabou o trabalho dele. Deus não tem mais nada para te provar. Deus começou em Gênesis, acabou na cruz. Todo o trabalho dele está feito. Tudo que você precisa está disponível. Apenas se posicione de acordo com a palavra que Ele já disse. Celebra Jesus nessa noite. É por essa razão que toda a igreja que é de Cristo está condenada a crescer. Se andar na palavra, se andar na oração, se andar na santidade, crescer em estatura, é impossível não crescer. É impossível. Porque o crescimento Ele já deu. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Recalabayanos Kalemparo Kongeleria Satabayo Relemano Sakandalabaya Ilabarakolea Ilananane Elaloya Nananana Sharaniela Bagalile Ilana Coriantelaba Yeriatoba yale Elayana Sharatalaba elaba. Os que oram no Espírito começam a orar no Espírito. Ayalaye Coria Cangalaria Palalovesa Maria Caloyanda Ilayalo lenena kariano sele maraka la yela baya sila baraka la gaye. Alguém está orando no Espírito aqui nessa noite? Ila barako delea satalaba Ilayano nena
Sharakanda la lienga nangiela gadia kotala. Shili mangarela gada sakotororia sangadia. Rikala longo moshanga laya. Shelewaya. Navega no espírito. Shelewaya. Shelewaya. Yeshua, Yeshua, Coloque a mão em direção ao seu coração. Eu queria ministrar algumas palavras que o Senhor foi ministrando para mim. Mas hoje, coloque a mão no seu coração. O Espírito do Senhor está nesse lugar. E Ele está abrindo a minha visão espiritual. E enquanto Ele abre a minha visão espiritual, eu consigo ver um vaso cheio de azeite sobre essa casa. Eu vejo como se fossem gotículas de azeite caindo sobre esse lugar. Azeite descendo sobre esse lugar. E ele a torra da bandeja caruhana. Aria cola ya da basata lavaye. Shaya. Ila barate. Ila baratea, ila yane na na. Shilabaela. A unção do Espírito está aqui nesse lugar. Shilabaela. Oh yes. Aleluia. Mantenha as suas mãos em direção ao seu coração. Eu queria pedir por gentileza a nossa irmã que está lá. Sim, a irmã que olhou para mim agora, assim, levanta as mãos, faz favor. Oh yes. O Espírito do Senhor abriu a minha visão, os meus olhos espirituais. Aranessa turabaya. Ila yandere de busatayaba. Ouça, igreja, ouça. O Espírito do Senhor abriu a minha visão enquanto nós cantávamos e orávamos em mistério. E Ele levou a minha visão para a nossa irmã. E Ele mostrou-me dentro dessa visão. Era como se o seu coração todo estivesse a derramar muitas lágrimas, mas eu não via lágrimas nos rostos, via lágrimas no coração. E o Senhor disse: diga para ela
que hoje eu quero provar para ela que eu lhe conheço e que eu amo ela e que eu tenho um plano com ela, e que todas as coisas que foram acontecendo do mês de abril do ano passado até novembro, de perdas que causaram muita dor no seu coração e de injustiças e infidelidades que sofreste, Deus diz: conserva o teu coração, não guarde mágoas, não guarde rancor. Por mais que tenhas razão, não se prenda guardando rancor pelas pessoas, mas principalmente por uma única pessoa que Satanás aproveitou-se durante meses para chocar com o teu coração. E foi uma dor profunda, porque Satanás começou depois a envolver pessoas que estão ligadas ao teu coração e que você aprecia muito. O Senhor mandou te dizer que hoje Ele te trouxe aqui para dizer que Ele te ama muito e que Ele tem visto todas essas lágrimas que foram passando. Algumas pessoas pensam e olham para ti e veem que está tudo bem, mas há muitas lutas que começaste a enfrentar que não contavas para muita gente. Até, inclusive, Satanás depois começou a atacar não só o teu coração, mas a tua mente. Depois começaram a trazer pensamentos malignos sobre a tua mente e te colocar fechada. Porque Satanás tinha um plano muito grande de causar uma morte prematura, de levar a vida antes do tempo. Se não fosse a mão de Deus que te conectou à graça dele, não só a ti, mas uma outra vida estariam desaparecendo da terra agora. Deus diz: eu hoje me manifesto como o Deus da vida. Eu abençoo o seu ventre, diz o Senhor. Abençoo o seu coração. Descanse nele, não haverá morte prematura. Não haverá morte prematuras. Porque Deus diz, estamos agora em março, Deus diz: eu tenho algo grande para fazer contigo, e uma nova porta está aberta diante de ti. Dentro do mês de maio, eu não sei qual é a coisa que você tem com esse mês de maio ou com mais alguém, mas eu vi o mês de maio para ti. Você é do mês de maio, porque Deus disse: no mês de maio eu vou te surpreender. Porque enquanto eu falava contigo, Deus: diga para ela, o tempo da injustiça, da infidelidade, das traições, não da tua parte, que magoaram o teu coração e quase te colocavam em uma depressão profunda ao ponto de tirar a tua própria vida. Deus diz: eu te guardei. E tu partilhavas isso com mais alguém. Se não fosse alguém que estava contigo nessas horas, podias desaparecer. Mas Deus diz: tens alguém aqui? Tem alguém que pode confirmar isso? Vem. No teu mês de aniversário, maio, diz o Senhor: eu vou te surpreender. Maracuria pataradabaye. Não só a ti, diz o Senhor, mas até a tua amiga será visitada. Na medida que ela andava para cá, o Senhor abriu a minha visão e eu vi uma mudança acontecer. Mas não é apenas uma mudança espiritual, mas uma mudança geográfica. Vi Deus atrair ela de um lugar, de uma residência, de uma geografia, e levando ela para um outro lugar. E o Senhor diz: enquanto permanecerem na minha presença, nunca vos faltará a minha cobertura. Mas o Senhor disse: eu estou hoje, por causa da minha graça, a desfazer uma semente maligna. O Senhor diz: a partir de hoje, para ela, durma à vontade. Durma à vontade. Não tenha medo de nenhum ataque da noite. Não tenha medo de nenhum agente satânico que tenta se intrometer nos teus sonhos. A partir de hoje, diz o Senhor, eu te dou a cobertura e a proteção. E a única coisa que eu quero é que vocês estejam comigo na minha presença, me adorando, me servindo de todo o vosso coração. Oh yes. Tem coisas que eu estou a ver aqui que é melhor depois eu vou levar em oração. Mas Deus está a trocar a vossa estação.
está a vos dar uma estação de honra. Uma estação de honra. Eu não sei porque enquanto Deus fala para mim sobre vocês, eu vejo como se estivesse a ver alguém agora nesse exato momento a ser fardado, a receber uma farda, mas não é uma mulher, como fosse um homem. E esse homem está ligado ao mês de abril. Você tens parcelamento? Tens esposo? Tenho Você sim. está aqui? Não, não veio. Não. Como é que ele chama? Carlos. Façam as vossas mãos em forma de receber. O espírito da profecia está nesse lugar. Deus não fala para animar, Deus fala para consolar e edificar. Oh yes. Pastor, posso orar por elas? Hoje começa um novo tempo, uma nova estação. Tudo o que foi vai voltar 2 vezes mais. Se prepare, porque os documentos vão sair. Oh yes. Espírito do Deus vivo, visita esta mulher. Visita esta mulher. Visita esta mulher. Fresh anoint. Fresh anoint. Fresh anoint. Na medida que eu oro aqui, Deus está a remover miomas. Oh yes. Ventres estão a ser abertos. Ventres sendo abertos. Oh yes. Kilabarute kadaba. Espírito do Deus vivo, visita essa mulher. Em nome de Jesus. Fiquem descansadas no Senhor. Tudo está feito. As portas estão abertas. A justiça será feita. As assinaturas estão a ser liberadas. Levanta suas mãos em nome do Senhor Jesus. Com as tuas mãos levantadas, há uma unção entrando sobre essa casa, tocando o espírito, a alma e o corpo. A unção está sobre esse lugar, tocando agora. Está a tocar agora. Está a tocar agora. Está a acontecer agora essa unção. Yes. Yes. Pega aí a unção. Pega aí a unção. Pegue a unção. Pegue a unção. Pegue a unção. Oh yes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A nossa irmã que está aqui. Sim, sim. Não, diz só para olhar para mim. Só para olhar para mim. Aleluia. Ouça, igreja. Ouça. Deus está a derramar a unção sobre esse lugar. A unção dele está aqui, o poder dele está aqui. Vidas estão a ser tocadas, mudadas e curadas nesse lugar. Deus está a dar a abertura de uma nova estação para essa igreja e para a sua vida. Eu trabalho no ofício pastoral, mas a minha graça ministerial é apostólica. E Deus me faz se mover na palavra, nas revelações. E eu sinto essa unção nesse lugar de abertura de uma nova estação. Dúvidas do que Deus está a fazer nesse lugar, eu não tenho dúvidas. Algo está a acontecer aqui. Eu tenho a plena certeza das histórias que Deus está a avançar nesse lugar. Estou a ter uma visão, é como se Deus estivesse a me levar para o ano de 2013. Foi o ano que Deus me mandou ficar um ano em jejum. Um ano inteiro. E quando eu ministrava, Deus trazia na minha mente espiritual, me direcionando à irmã e me levando para o ano de 2013. Era como se Deus estivesse a me carregar de volta para lá. E Deus falava comigo. E a mesma palavra que Deus ministrou para mim foi exatamente a mesma palavra que Deus ministrou para Zacarias. O anjo Gabriel. Deus disse: diga para minha filha e confirma que eu lhe ouço. E diz a ela que eu ouvi as suas orações. Deus falou comigo que ao entrar para esse lugar, não digo de orações gerais, mas algo específico que estava no seu coração, que apresentaste para o Senhor. E Deus está a dizer, nesta noite, a única coisa que eu quero que você diga para ela, lhe confirme que eu ouvi a oração dela. Eu ouvi a oração dela. E na medida que Deus abria essa visão para mim, para te confirmar que Ele ouviu a tua oração, para ficar descansada, Deus diz, diga para ela, dentro de 2 meses, não mais do que isso, eu vou confirmar a oração que ela fez, enquanto ela estava aqui no culto. Estava ligada diretamente com o meu espírito. E Deus não ouviu apenas o que você orou, mas o que você pensou. Ele diz, diga para ela que eu vou honrar o coração dela. E para não mudar o coração, continue com o coração que Deus te deu. Continue íntegra. Por mais que não recebas a mesma coisa que tu dás às pessoas, Deus diz, continue. Nunca pense em pagar pela mesma moeda. Deus diz, o coração que eu te dei não é este. Eu vou te honrar, mas por causa da integridade em seu coração. Porque eu sou um Deus de justiça. Um Deus de justiça. Um Deus de justiça. Ele diz, eu sou o teu advogado. Eu sou o teu juiz. Deus vai te levar para agora dentro de um tribunal. Está pegando um martelo e está a sentenciar a todos que tentaram te envergonhar. Deus diz justiça. Justiça. E é como se nós estivéssemos aqui dentro, mas um ambiente de justiça. Porque eu vejo acusadores, eu vejo advogados, eu vejo um juiz.
E Deus diz: eu estou hoje fazendo justiça por ela. Eu não te conheço, eu nunca conversei contigo, nunca te vi na minha vida. Mas esta é a visão que Deus me deu. Deus disse: diga para ela que a oração foi ouvida e que hoje eu estou me manifestar para ela como o verdadeiro juiz. Juiz. A tua causa está sendo resolvida hoje. O seu pai está vivo? Acho que sim. É uma história longa. É uma história longa. Sim. Mas eu perguntei se o pai está vivo por causa da visão que Deus me deu. Quem eu pensava que era o meu pai já está morto e descobri que o meu pai é uma outra pessoa que está viva. Porque eu perguntei ao pai, mas porque eu vi o teu pai, eu lhe vi morto. Mas o que morreu não é o teu pai. O teu pai é o que está vivo. Sim. Nesse momento, o que é que estás a fazer? Além de Deus. No trabalho, Sim, qual é a tua área de formação? sou consultora imobiliária. Ok. Tem boa relação com seu pai nesse momento? Não. O Senhor diz: ore. Nessa semana, ore muito pelo seu pai. Ore muito pela sua família. E ore para que Deus traga um novo tempo para a sua família. Para que nenhum padrão negativo. Estou a ser o mais educado possível a entrega da palavra profética. Ore pelo seu pai. Ore pela sua família. Para que Deus continue te cobrindo. Para que nenhum altar ataque a sua vida. Nenhum. Continue na rocha, na palavra. Continue buscando o Senhor. Deus fará justiça por ti. É Deus. Fará justiça. Porque tem muitas coisas. Quando começares a orar, o próprio Deus vai começar a te mostrar coisas que nem sabias. Além dessa do teu pai. Coisas que não fazes ideia. Mas ore muito. Porque Deus te deu a vitória. Te deu a vitória. A vitória é tua. Não importa quem se levante, o que fizeram lá atrás. A vitória é tua. Alguém está aqui? Obrigado, Jesus. Levanta a mão para agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Diga: Pai, muito obrigado. Agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus. Oh, yes. Obrigado, Javé. Obrigado, Adonai. Obrigado, Adonai. Obrigado, Adonai. Obrigado, Adonai. Oh, yes. Para sentar já vou sentar mesmo. Aleluia. Minha irmã, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Se prepare. Porque o que te espera é muito grande. Muito grande. Porque a graça que está sobre esse altar da palavra que está sendo ministrada aqui hoje é a graça que está sobre a tua vida. O espírito da revelação que eu carrego da palavra. Aquela pregação que eu estava a pregar aqui sobre a sabedoria, sobre o conhecimento, é o espírito que Deus te deu. E não te deu apenas para que uma instituição seja abençoada, é para a nação.
visão que Deus me mostrou, tu estavas com uma Bíblia muito grande. Mas além da Bíblia que eu vi, era como se tivesse muitos livros sobre a tua autoria. Eu vi muitos livros. E diante de ti estava uma multidão gigante. E Deus te usava para abençoar aquela multidão. E Deus diz, vá mais profundo, porque ainda tem coisas para se descobrir. Não por causa de ti, mas por causa da fome e da necessidade da multidão que vai precisar. Deus diz, eu estou a te levantar como um José que foi levantado do Egito. Não apenas para andar com a revelação do Espírito, mas para ser uma representante de Deus, tanto no Espírito como no físico. Deus diz, eu te darei acesso aos lugares, por causa da sabedoria que estou a depositar em ti. Os fiéis te ouvirão, mas até os que não acreditam te ouvirão. Deus diz, é a graça que eu te dei. Há uma multidão esperando a sabedoria, o conhecimento que eu tenho colocado sobre ti. Não só a igreja, o mundo. Porque eu vi em forma de uma visão, em um auditório, muita gente reunida. E tu a falares para elas. E Deus diz que essa estação está muito próxima. Se apresse, se aprofunde, pegue tudo o que for possível, porque há um povo que precisa daquilo que Deus colocou em ti, diz o Senhor. Alguém aplauda o Senhor, Deus lhes abençoe.